mais um bom jogo do Pedro, que é o titular da posição. O Gabriel hoje é um reserva do Pedro, por mais que tenha ontem tido uma idolatria de novo muito grande em relação ao Gabriel, né? O Flamengo acariciou o torcedor sergipano que compareceu ao Batistão, mas o Pedro é o titular. O Gerson é um jogador que, quando todo mundo puder jogar, também vai continuar no time. O Everton Cebolinha, apesar dos elogios ao Bruno Henrique, está à frente do Bruno Henrique hoje. Até acho que aí pode ter mais disputa do que Pedro e Gabriel nesse primeiro momento. O Igor Jesus foi uma novidade interessante no meio-campo, mas o lugar é do Pulgar. Então, Léo Pereira e Fabrício Bruno. Tem alguns jogadores que a gente sabe que serão titulares. Arrascaeta. Esses jogadores têm uns 8 ou 9 nomes já certos. E aí tem o De La Cruz, que me parece que ele tem colocado aos poucos, porque ele gosta também da maneira que joga o Luiz Araújo. Mas ele já encaminhou bem o time que ele considera ideal, talvez para uma fase final do Carioca. Talvez para o começo da Libertadores mais à frente. E ele aproveitou a primeira fase e está aproveitando para dar chance para outros que talvez joguem menos aqui em diante. Quando realmente o campeonato afunilar, os jogos serem mais difíceis, ele já tem uma noção do time que ele quer para começar, para valer a temporada. Antes de falar um pouco mais do grande número de finalizações, da parte ofensiva desse Flamengo do Tite, quero voltar a destacar algo que o Tite também destacou ali na coletiva, professor Celso e amigos, a força defensiva. Mesmo nos jogos em que encontrou dificuldade, por exemplo, que você citou, nos clássicos, Botafogo e Vasco, o Flamengo não sofreu gol. Por que eu estou destacando? Isso é histórico na carreira do Tite, não é? De formar times sólidos defensivamente. E o Flamengo, com todo esse poderio que tem, de grandes atacantes, meias, etc., se ele conseguir a maioria dos jogos, eu estou falando na temporada, e contra os times mais fortes, Libertadores, Brasileirão, ter essa defesa sólida, ele não tem meio caminho andado para ter sucesso? Opa, principalmente do ponto de vista dele, né? Sim. Ele enxerga o jogo assim, ele enxerga o jogo como um todo, uma consistência. Ele acabou de falar, né? A defesa não toma gol, nem faz gol, é o todo. Mas mesmo aí ele está contando com individualidades. Se não tomou gol do Vasco foi por causa do Léo Pereira. Então, eu acho que fica mais fácil você vender ideias táticas. Conseguir ali se aproximar do torcedor. Essa idolatria com o Gabi não é pela última temporada, é pelo que ele representa hoje para o Flamengo. Não necessariamente por 5 minutos que ele ficou em campo, 10 minutos, 15 minutos que ele tenha ficado em campo. É pela história, para um torcedor que não tem essa proximidade toda. Então, eu acho que para esse processo, o Tite vai ganhando respiro e tranquilidade para conseguir que... agora precisa ser a curto prazo, né? Porque daqui a pouco começa a Libertadores, encaixar o time para a temporada. Gostar do Tite leva tempo, pelo menos no nível de clubes. Na seleção ele chegou chegando. Mas mesmo no Corinthians, onde ele foi bem sucedido, a torcida gritava em 2011 é tetracampeão apesar do Adenor. Falava-se do empatite. Lembra do empatite? Então, o time campeão brasileiro de 2011 era contestado, apesar do título, leva do grande tempo. título. Né? E justiça seja feita. Ele não se recusa a mudar ideias. Ele veio de um ano sabático e o Corinthians do segundo turno de 2015, aquele era um time muito bom. Era um time espetacular. Né? Onde ele tinha também qualidade, jogadores de qualidade, um time que jogou pouco junto, embalou ali naquele segundo turno. Ele vinha de um ano sabático. Renato Augusto. Teve um jogo depois, já na Libertadores, em que ele falou que ficou na beira do campo só admirando, né, o jeito de jogar. Depois, na Libertadores, aquele time E pode chegar a isso Bom, com esse Flamengo, com a qualidade que ele tem. Tem um pé de obra qualificadíssimo. E ideias, ele é um técnico de ideias. Você pode não gostar das ideias dele e principalmente não gostar do jeito que ele expressa essas ideias, que é muito chato, né? Professor? Cansativo, sonolento... Mas ele sabe o que está falando, ele sabe onde quer chegar. O rubro-negro tem que ter a paciência que outros torcedores tiveram. Preste atenção, então, amigo professor Celso Zelt, meu companheiro de churrasco, nesta tela do Flamengo. Aí o fã de esporte vai perguntar, o que o churrasco tem a ver com isso? Nada. É porque é sexta-feira, eu já pensei, entendeu? E tá chegando outro aí, o churrasco do futuro. Soube agora. 1º de março. Sim, claro que foi. O Prats foi o primeiro a chegar no churrasco. Sempre. Aquele, lembra? Há anos anteriores. Ele chega com o pãozinho. Flamengo sobra no Carioca. Finalizações a favor e contra em jogos com o time principal. Olha aí, amigo Rafael Prats, por exemplo, o total... 112 finalizações a favor e 43 contra. Não é isso?
Isso. No alvo, 46 e só levou 7. E gols fez 13 e não sofreu nenhum. 6 jogos com o time principal comandado por Tite, Rafael Prats. Então, o Tite e o César Sampaio falaram muito sobre isso, né? Isso que o professor citou, o Tite ontem ressaltou algumas vezes, né? O time está se defendendo bem, o time parece estar mais equilibrado. Ele falou, não. Aliás, a defesa, ele falou, não, é o time, né? Porque o Tite gosta de olhar, quando termina a partida, obviamente o time dele vence, como venceu ontem, o Flamengo venceu o Bangu, e observar o seguinte, quantos chutes deram no nosso gol? O nosso goleiro fez quantas defesas, né? E é uma maneira, obviamente, dele observar que há uma evolução do time marcar melhor, jogadores principalmente do meio e ataque entenderem a maneira que ele quer que o time se posiciona quando perde a bola. Então, ele tem 2 jogadores pelos lados do campo que ajudam muito a marcar, né? Um time, quando ele fala muito em time equilibrado, é isso, né? Eu acho que quem gosta de, por exemplo, ver um time que vai chutar 40 vezes ao gol do adversário, vai ganhar de 8, poderia ganhar de 10, 12, não é muito a cara dele. Agora, também não vai ser a cara dele de ficar tomando 3, 4 gols ou tomando 20 chutes por jogo, 18 chutes por jogo. Então, como ele é um treinador que acredita muito nisso, em repetição, em dia a dia, no entendimento dos atletas do que ele quer, ele sabe que trabalhar com vitória, né, é muito melhor, porque você vai corrigindo com um ambiente melhor, né? Então, ontem o time fez o que tinha que fazer, depois que abriu o placar, o jogo ficou melhor no segundo tempo. Só uma coisa em relação ao GC aí, as coisas não são excludentes, né? Dá para você ser competitivo claro que sim. E dando espetáculo. O time do Jorge Jesus era isso. Todo mundo fala do espetáculo do time do Jesus, mas era um time cuja marcação começava lá na frente também, como o Tite pede. É que a intensidade então dá para ter era esse outra, equilíbrio. A intensidade era outra. Parecia mais Flamengo, fome, ele tá longe mais de ser fome, espetacular. Né? Se a gente for comparar com a fase de Jesus, é totalmente diferente. Tudo é diferente. A vibração é diferente. Então, Calma, tá no início ainda do trabalho do Tite. No início não, já tem uns mesinhos. Início da temporada. Início de temporada faz parte do processo. Mas espetacular o Flamengo ainda não é. Pode vir a ser. Tem um grande treinador, tem grandes jogadores, mas ainda é um processo de todo mundo ali se entendendo. Jogadores que chegaram que são importantes, jogadores que estavam abaixo da produção começam a aumentar a produção. Isso faz parte desse processo. Mas, Nath, será que a prioridade não é justamente ser mais competitivo? Porque o Flamengo do Renato Gaúcho, por exemplo, ele chegou a ser espetacular no começo. Mas depois... Estava renatizando todo mundo. Mas ele nunca foi competitivo. Então, talvez uma ordem de prioridade, como o Flamengo tem esse potencial para o espetacular... Ele não foi competitivo... Mas é o equilíbrio. Ele não foi competitivo na final da Libertadores contra o Palmeiras, apesar da derrota? Até foi, mas não O Sou é competitivo quando ganha? Que não passava. Ele não aquela teve chance firmeza, de ganhar né? aquele jogo? Mas você vê, o Renato já chega contestado, já se falava que ele podia até ser campeão da Libertadores e não ficar. É que o Renato, ele pagou pelo que ele falou, né? E o time também contas, ele goleava e era goleado. Ele perdeu um jogo para o Inter em casa, que foi uma e aquela história de o equilíbrio. né? O Tite consegue encontrar mais um equilíbrio do que outros. É isso. Não, e a história de relativizar, né? Que vira, obviamente, a visão de cada um, né? Às vezes o espetacular para um não é espetacular para outro. Exato. O Tite pode considerar espetacular um time que marca muito bem, um time que sabe como tem que se posicionar, um time que quando tem a bola, ele dá liberdade para os jogadores que têm talento se encontrarem. É uma maneira de ver um espetáculo também. Não necessariamente o espetáculo está ligado a um 6, 7, 8-0. Às vezes ganha de um 2-0, 1-0, 2-1, mas ele gosta muito do que vê. O time do Jesus era espetacular para todo mundo. Sim. Não há Sim. quem conteste aquele time que... Era bom de ver, independente do que estilo de jogo você gosta. É isso. Você sentava para ver o Flamengo de Jorge Jesus, você tinha prazer em assistir o que o futebol que era praticado. Quando você pega outros assim... Tem jogo que é mais... Tem gente que contesta o futebol do Manchester City. Dadas as devidas proporções, não estou comparando. Tem? Mas tem gente que contesta, fala, pô, que jogo chato. E toque. Tem gente que não gosta, tem gente que quer bola acelerada. Pergunta para a Mas torcida estilo. do Manchester City se eles estão felizes. Mas é estilo. Tem gente que prefere um jogo igual ao Arsenal. O Arsenal é um time com mais intensidade. Tem gente que gosta de jogo... Mas não tem Mas é uma só gosto. fórmula de você Exato. jogar Não, claro que não. e nem uma só fórmula de você ganhar. Por isso que o Prats falou, cada um vê o espetáculo de uma forma. Tem gente que gosta de pop rock, tem gente que gosta de música clássica. E tem gente que gosta de jazz, de reggae, de samba, E tem gente que de gosta hip hop, E como tem eu. gente que gosta de tudo. Tudo isso. Gosta de música. É, Tem gente que gosta de futebol.
né? Exato. Então consegue ver beleza. E tem gente, professor Celso, que gosta de Pedro, tem gente que gosta de Gabigol, tem gente que gosta de Everton Cebolinha. Tem gente que gosta dos dois. Tem gente que gosta de Luiz Araújo, né? Luiz Araújo. Luiz Araújo. Tem gente que gosta de Bruno Henrique. E o Flamengo tem tudo isso. Eu gosto No de mesmo tudo isso. time. Não é uma beleza isso? No mesmo elenco. Nem sempre no mesmo time, né? Mas no mesmo elenco. César Sampaio, que foi um jogadoraço de bola, Começou em Vila Belmiro. jogador de bola, começou no Santos, na lateral direita, depois fez muito sucesso como um meio-campista, um segundo volante, posso dizer assim, um camisa 8 no Palmeiras, Classe. né? Na Europa também, ele jogou na Europa ou no Japão? Jogou No Japão. nos dois. Nos Jogou dois. no La Corunha também, né? O Ah, passou pelo La Sampaio, Corunha. La Corunha. César Sampaio falou sobre essa riqueza do ataque do Flamengo, quantidade, qualidade. Sampaio e Tite, que também foi jogador de bola. Eu lembro do Tite na final do Campeonato Brasileiro de 86. Guarani e São Paulo, lembra? Já comemorando o título, o brinco de ouro, Careca botou o hino fez do Guarani. um gol Na hora que o Careca antológico. empata. É. O Tite Teve jogou um na luz. pênaltizinho ali que não deram pro Guarani. Alô, torcida do Bugre. Aquele time do São Paulo era maravilhoso. Polêmicas. Pita, Careca, campeão de forma linda. Mas teve um pênaltizinho ali naquela No final. João Paulo. Que daqui jogou no Bari. A torcida do Bugre lembra. Mas por que eu falei? Porque o Tite estava nesse time. Então, Tite e César Sampaio falaram sobre o ataque rubro-negro. Quanto à titularidade e reserva, torcida se nós temos um tricolor grupo, a preparação é igual para todos. O Pedro vive um grande momento, sim, né? Assim, dentro do conteúdo nosso tem sido um atleta que está confiante, tem aproveitado as oportunidades. O Gabriel no último jogo também, né? Teve uma participação importante, fazendo gols, enfim, a gente ganha muito com isso, né? Assim, nós sabemos que a maturidade e a confiança de um atacante, ela vem, principalmente do atacante central, ela vem muito nessa interdependência do gol. Então o Flamengo ganha com isso, né? Nós temos dois atletas nessa função, né? De atacante central, performando bem. O Bruno, a velocidade do Bruno é impressionante. Ele te traz tu vê como é importante tu ter um nível, tu tem o Cebola, que tem um jogo mais apoiado, vertical sim, mas não tão de velocidade como o BH. E daqui a pouco tu pode utilizar tanto de um lado quanto do outro o Cebola, como o Luiz, da mesma forma, como o BH agora se adaptando ao BH melhor na esquerda, mas também se adaptando em alguns momentos para ter essa velocidade, poder utilizá-lo num ou outro lado. Os olhos do professor Tite brilham. Olha aí o que ele tem. Mas como é que não brilha? Olha isso aí que está Olha nascendo. isso. Uma maravilha, hein? Atacantes do Flamengo no Carioca. Pedro, 5 jogos, 5 gols. Gabi, 2 gols em 6 partidas. Bruno Henrique, 1. Everton Cebolinha, 1 gol em 5 partidas. Foi um dos melhores jogadores de uma Copa América sob o comando do Tite, não foi? Foi, O Cebolinha. 2019. Jogador de bola. E Luiz Araújo, 3 assistências. Não fez gol, mas tem 3 assistências. Então o Pedro fez o primeiro hat-trick do time no ano. É muita qualidade, hein, Rafael Prats? E o Tite, obviamente, né, publicamente, né, o Tite, quem trabalha com ele, eles valorizam muito os atletas, né? Até às vezes eles elogiam de um jeito que a gente não viu exatamente aquilo tudo, mas eles falam de um jeito que, claro, isso é muito da maneira que ele gerencia o elenco, a maneira que ele administra os jogadores, né? E jogadores de alto nível que jogariam em outros lugares, que talvez joguem menos no Flamengo pela concorrência. Mas nesse momento, né, apesar do Tite ontem ter elogiado muito a entrada do Bruno Henrique, a velocidade que ele tem, né? Testado as diferenças do Bruno Henrique para o Cebolinha está à frente, o Pedro está à frente. Luiz Araújo, com o De La Cruz, ele causa dúvida, mas o Luiz Araújo é um jogador que o Tite gosta muito. Pela maneira que ele se dedica ao time, pelas funções táticas que ele exerce também. De La Cruz tende a entrar no time e ficar, né? Mas nesse momento, o Gabriel e o Bruno Henrique estão na reserva, e são reservas. Se tivesse uma final amanhã, imagino que ficaria o Cebolinha e ficaria o Pedro. Mas chama atenção também a variedade de opções que esses jogadores oferecem, né? Tem os homens gol, Pedro e Gabigol. Os homens que geram gol. Tem os caras de velocidade, tem o Bruno Henrique para velocidade, tem o Cebolinha, os caras de lado que abrem, tem o Luiz Araújo que faz o papel que o Tite gosta. Exato. Todo time do Tite, ele escolhe alguém
No velho Corinthians, lá era o Jorge Henrique, ele ganha com o do Chelsea, porque abre mão do Douglas e bota o Jorge Henrique para fazer o trabalho ali pelo lado. Tentou fazer E isso o na Cássio seleção. também fechou o gol, pode falar. Também, e o Guerreiro fez o gol da vitória. Mas, taticamente, o Tite sempre conta com esse cara. Nem sempre dá certo. Na seleção brasileira, ele foi muito criticado, porque tentou ali um trabalho com o Gabriel Jesus. É o auxiliar de lateral. Que Com o William, né? Na seleção não deu muito certo, mas em clube ele sempre escolhe alguém. E eu acho que esse cara de confiança dele é o Luiz Araújo, por isso que é difícil tirar a camisa dele. Agora, se tirar também, tá dando para ter La Cruz, meu amigo. Então, é muita fartura, não só de nomes, a gente não está falando só de nomão, de medalhão, a gente está falando de fartura, de características de jogo. Olha quanta coisa ele pode dispor com jogadores como esse. Tem velocidade, tem gol, tem recomposição, tem tudo nisso aí. O Pedro se encaixa melhor no esquema do Tite? Alguém aqui falou outro dia que o Gabigol se encaixaria melhor. Quem foi? O Breiler. Foi o Breiler? Se eu não me engano, foi o Breiler. Em tese, né? Se eu não me engano, tá? Vocês concordam? Então, concordo, não concordo. Porque são características diferentes. O Gabi é um cara com mais mobilidade, o Pedro é um cara para mais referência. E o Tite já deixou claro que era isso. É só ver as escolhas que ele fez para a seleção brasileira. Ele tinha a opção, o Gabi estava voando. A opção dele era para um cara de mais referência e menos mobilidade. Não que o Pedro não tenha, mas é mais difícil você encontrar ele fazendo uma movimentação como o Gabi faz, como o Gabi entrega. Mas assim, é o que o professor falou, dentro de um cardápio, né, que tem tanta fartura, dentro de uma mesa que tem tanta fartura, ele tem a opção de escolha. Ele vai jogar com um time que carece, o adversário pede um cara com mais mobilidade. Se ele quiser trocar, ele vai trocar. É que a tendência dele é mais pelo Pedro. O lado bom para o Gabigol é que o Tite não é um radical do homem de referência, como é, por exemplo, o Filipão. O Tite, até por falta de foi campeão da Libertadores com o Corinthians sem homem de referência, né? Ele tinha vários meias ali. Tinha Douglas, tinha Danilo, tinha o Alex, mas não tinha o homem de referência. Então ele se virou ali. O Sheik. Se virou ali daquele jeito. Me causa surpresa, porque realmente... E Edson estava nesse time? O